Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje aqui no canal vamos continuar comentando a série de animações do Animatrix. Animatrix é composto por 9 animações gráficas. Elas vêm na esteira aí dos 3 filmes do Matrix. É um filme de 2003 e vem para explicar e ampliar de forma canônica. Quer dizer, são histórias oficiais, estão amplamente ligadas lá aos filmes iniciais do Matrix e vem para dar essa ampliação do universo Matrix. Já comentamos aqui no canal alguns episódios e hoje vamos comentar o Kids Story, que teria uma tradução literal como história de garoto, alguma coisa do tipo. E o Kids Story, ele é, na minha opinião, ele não é o que eu gosto mais, eu já fiz aqui a reflexão, colocamos aqui o episódio que eu mais gosto, que é o recorde mundial, mas o Kids Story, ele tem uma coisa que os outros filmes do Matrix, no caso aqui das animações, não tem. Ele tem um lado filosófico mais aprimorado. É um episódio curto, é um episódio bem simples, mas ele traz ideias filosóficas muito poderosas, uma quantidade de ligação com escolas e pensamentos de filósofos muito interessante. Eu sou da área de filosofia, sou professor de filosofia, então isso me chama muito a atenção. Embora não seja o que eu gosto mais, mas eu não posso deixar de perceber isso. Então, sendo bem resumido aqui, o Kids Story, ele é mais ou menos, ele traz uma espécie de personagem que espelha o que era o Neo, personagem lá do Keanu Reeves, lá no primeiro Matrix. A gente lembra que no primeiro Matrix o Neo era um cara que trabalhava num escritório, mas ele tinha uma espécie de vida paralela, onde ele era hacker, e ele entrava em contato com algumas pessoas que estavam fora da Matrix, e essas pessoas foram guiando o Neo para sair da Matrix. Aqui é a mesma coisa, só que quem está conversando com o garoto é o próprio Neo, né? E o garoto não dá a entender se é um hacker ou alguma coisa do tipo, mas ele também faz essa conversa com alguém no computador que a gente fica sabendo depois que é o Neo. E lá ele coloca questões que são de ordem filosófica muito interessante. A primeira questão que ele coloca é porque os sonhos dele parecem mais reais do que a realidade. Isso aqui é uma clara alusão a René Descartes, pai da modernidade, autor da clássica frase penso, logo existo. Descartes, para chegar a essa noção que inaugura o antropocentrismo na modernidade, Descartes duvida, até o ponto em que ele chega de duvidar que não pode duvidar. Mas no seu processo de dúvida, ele coloca em xeque, em dúvida, inclusive isso. Se quando ele está sonhando, na verdade ele não estaria acordado, ou se quando ele está acordado, na verdade ele não estaria sonhando. Descartes também põe em dúvida os sentidos, que é outra coisa que o garoto pergunta lá no computador, sobre se os sentidos dele não estariam enganando. Dentro do contexto de Matrix, né, é claro que não é uma filosofia literal, é apenas uma reflexão, mas dentro do contexto de Matrix, isso reflete a realidade de algumas pessoas, e que é uma realidade humana, é também uma metáfora humana, de você pensar que essa realidade não é uma realidade última, ou que existe alguma coisa a mais do que isso aqui. Algumas pessoas colocam isso na religião, no mundo pós-morte, em um céu ou em um inferno. Algumas pessoas colocam isso em correntes filosóficas. Lembremos, por exemplo, de Platão, a saída da caverna, no famoso mito da caverna de Platão, que é uma reflexão sobre o conhecimento verdadeiro, né, e não as opiniões e as ilusões. São reflexões que podem ser bastante elaboradas a partir daqui. Aparentemente o garoto ele era universitário, talvez no primeiro semestre de uma universidade, e mostra-se um pouco do cotidiano dele. Ele tinha um cotidiano mais ou menos normal, e em uma aula o celular dele toca várias vezes, o professor fica irritado com ele, e quando ele atende, e ele não sabe por que está tocando tanto, quando ele atende, é provavelmente o Neil
falando para ele fugir porque os agentes da Matrix estavam chegando. Aí ele começa uma fuga e nessa fuga ele acaba se jogando do alto de um edifício, né? O que é uma clara alusão aqui a ele diz antes que acredita alguma coisa antes de se jogar, né? Diz que acredita no Neo, tal. E é uma clara alusão ao salto no escuro lá do Soren Kierkegaard, né? Que vai dizer que nós passamos por alguns estágios na vida. O primeiro estágio seria o estágio estético, o segundo estágio moral, e o segundo, que é aquele que se alcança a verdade. Essa verdade está num campo do irracionalismo, em certo sentido, ou do absurdo, e para que você alcance em meio a isso, né? E aí o absurdo aqui seria a Matrix, né? Para que você alcance em meio a isso uma verdade mais ampliada, uma verdade verdadeira, digamos assim, deveria se dar o salto no escuro, né? Ali é representado o salto no escuro por ele se jogar, né? É uma forma dramática lá que nesse episódio aparece, por isso que eu acho que ele é o episódio mais, digamos assim, mais adulto de todos os episódios do Animatrix, porque ele trata de temas muito dramáticos, temas muito pesados, né? E a forma como eles se desenrolam, e aí inclusive tendo uma alusão também aqui nessa questão de vida e morte ao Albert Camus, né? Autor de alguns livros, né? Como por exemplo Sísifo, né? Lá, o mito de Sísifo, e outros autores também fazem-se uma alusão aqui um pouco mais rápida, mas Sartre, o Kafka também, né? É um episódio bastante filosófico, né? E aí ocorre um processo de autossubstanciação. Eu confesso que eu não entendi muito bem esse final. Deu a impressão, porque quando as pessoas acordam na Matrix, elas geralmente acordam naquele casulo. E aí, se os soldados ali humanos, né, conseguirem resgatar a pessoa, bem. Se não conseguirem, vem as máquinas lá e botam a pessoa para dormir novamente. E a pessoa volta a dormir, né, naqueles casulos onde elas funcionam como as pessoas, né, funcionam como bateria, energia bioelétrica. E aí dá a impressão que o garoto lá ele não acordou naquele casulo, mas que o corpo, a mente dele foram substanciadas, né, foram deslocadas diretamente lá para a nave em que no final aparece lá o Neo e tal, e o garoto vivo, né, dizendo, eu sabia que era verdade, Neo sabia que não era mentira. Ao mesmo tempo, o pessoal que vai no enterro do garoto, porque ele se joga, né, vai no enterro do garoto, fica dizendo que ele era um garoto deslocado, com problemas, e que mais que ele está em outro mundo, né, uma alusão mais ao tom religioso, ou talvez em certo sentido metafísico, mas deixa também essa alusão de que todas as pessoas, no fundo, têm essa mentalidade, e aí no universo Matrix, isso é como se fosse uma mentalidade inconsciente de que não estamos em uma realidade verdadeira, estamos em uma realidade falsa. Que no universo Matrix é representado pelo fato de que a realidade verdadeira, as pessoas estão dentro de casulos, alimentando as máquinas com energia elétrica que é gerada pelo corpo. E a Matrix é uma forma, uma espécie de gaiola dourada, digamos assim, para manter as pessoas ocupadas. Bom, esse foi o nosso comentário sobre esse episódio, o Kids Story. No canal temos já vários outros comentários, como, por exemplo, o Coração de Soldado, o Recorde Mundial, também lá o Segundo Renascer, ou Segunda Renascença, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Estamos comentando aqui e se você quiser conferir, seja bem-vindo. Eu peço que se você chegou aqui, gostou do material, que deixe aquele like, aquele comentário, enfim, aquilo que toda pessoa que produz algum material no YouTube pede, né? Compartilhamento, que seja. Obrigado, vamos ficando por aqui e até uma próxima oportunidade comentando algum filme do universo do Animatrix. Valeu!